Olá, bem-vindos. Bem-vindos a mais uma segunda-feira. Espero que vocês estejam bem. Boa noite a todos. Oi, Li. Mônica, Débora, boa noite. Roberto, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Que vocês tenham uma ótima noite e já me antecipando uma ótima semana. Enquanto as pessoas vão entrando aí, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Silvana Martins. Sou psicóloga, analista junguiana, taróloga já há mais de 20 anos. Estudo tarô. E todas as segundas-feiras tem um encontro aqui marcado com vocês para poder passar um pouquinho sobre esse conhecimento milenar que é o tarô, né, com a profundidade que ele tem. Eu sempre digo, e não é falsa modéstia, né, diante do tarô, tudo que sei é que nada sei, a cada dia a gente está aprendendo algo novo. É um livro de páginas soltas com conhecimento interminável e inesgotável. Hoje nós vamos falar sobre o nosso tema, né, que algo precisa morrer. E quando nós falamos de morte, sempre é uma temática que assusta a maioria das pessoas, mas precisamos falar de morte se queremos falar de vida, né? Só vive quem sabe que vai morrer e quem encara a morte. Se você não olha para a morte, se você simplesmente foge da morte, com certeza você não está vivendo. Mas vamos lá. Eu vou dar início já, até porque a gente tem aqui 1 hora e eu sempre falo muito, então vamos lá passar um pouquinho do conhecimento deste arcano, né? Que arcano quer dizer mistério, que é o julgamento, arcano 20 do tarô, que também tem, além desse nome, o nome Aion, que quer dizer um novo tempo, né? Então esse arcano está relacionado diretamente ao tempo. Eu quero contar uma historinha, uma parábola, na verdade, antes de nós darmos início, para que a gente possa ir tecendo aqui algumas ideias e alguns pareceres em relação a essa temática. Então, há um tempo atrás, existia um fazendeiro que vivia com a sua família e eles tinham como sustento uma vaquinha, né, que muitos já devem saber esse conto. E essa vaquinha era o que nutria esse fazendeiro e a família. E eles tiravam o leite dela, faziam queijo. E eles tinham um pequeno pedaço de terra. Até que um dia passa por lá um sábio e um aprendiz. E aí essa família acolheu o sábio e o aprendiz. Eles ficaram lá, passaram a noite, comeram e beberam com essa família. E quando foi pela manhã, o sábio e o aprendiz foram embora. Mas no que eles estavam indo embora, o sábio disse para o aprendiz: vai até ali e jogue a vaquinha pelo precipício. O aprendiz teve um salto e falou: como assim? É o único sustento que eles têm, eles nos alimentaram. E a gente vai jogá-la pelo precipício? E ele: sim, vá e jogue. E assim o aprendiz fez, jogou a vaca pelo precipício. E aí, durante muitos anos, o aprendiz ficou com isso na cabeça e o mestre, o sábio, morreu e ele sempre ficava pensando naquela família e no que ele poderia ter causado àquela família. Até que um dia ele resolve voltar àquele vilarejo e descobrir o que aconteceu com aquela família após eles terem partido. E aí, quando ele chega lá, lógico, tudo mudado, uma empresa gigantesca. E ele começou a perguntar para as pessoas, né, da família que morava ali, para onde eles tinham ido, o que tinha acontecido, e as pessoas não sabiam informar. Até que uma das pessoas que trabalhavam ali na fábrica falou: olha, conversa com o gerente aqui, porque com certeza ele está aqui já há muitos anos, ele vai poder te dar alguma informação. E aí ele foi conversar com o gerente, e o gerente falou: eu me lembro de você, eu era criança, eu era filho daquele casal. Logo que vocês saíram, você não sabe, aconteceu uma fatalidade. A vaquinha que nós tínhamos, ela caiu do precipício e morreu. E nós ficamos ali sem saber o que fazer. E aí a minha irmã
tinha alguns bordados, alguns tecidos que nós nem prestávamos muita atenção, e a partir daí a gente começou a vender esses tecidos, esses bordados, e a procura começou a ser tão grande que hoje nós temos uma empresa, uma fábrica de tecidos. Então, começando a partir daí, a partir desse ponto, né, a gente percebe aí uma dinâmica de que muitas vezes nós estamos numa zona de conforto, onde aparentemente está tudo bem, né, nós temos algo ali que nos dá aquilo que a gente precisa aparentemente, e não busca algo além, porque a gente tem medo de matar algumas coisas que nos nutrem, que nos fazem estar tranquilos, mesmo diante de alguns desconfortos que nós tenhamos. E a vida, muitas vezes, não vem te com aviso prévio, falando assim, olha, eu vou jogar a sua vaquinha do precipício. Ela simplesmente vem e quando você percebe, lá se foi a vaquinha e você precisa se reinventar. E pensando nisso, né, aliás, falando por mim e pela minha experiência e por tudo aquilo que eu tenho vivido, esses últimos dias eu tenho muito, a todo momento que eu mexo no tarô, esse arcano do julgamento surge. E aí eu comecei a pensar sobre a vida, né, o que é que eu construí, como que eu como que eu estou vivendo, o que é que eu preciso fazer ressurgir, ou onde é que eu preciso renascer, e o que é que eu preciso, o que é que eu aprendi durante a minha trajetória inteira, né? E que vaquinha é essa que eu preciso jogar precipício abaixo? E aí tô fazendo uma analogia, porque a gente vai viajando, né? Porque você olha para o tarô e você fala assim, tá, então aqui eu tenho um questionamento, eu já preciso resolver logo, porque a gente tem o quê? Medo de que o tempo venha, né, de que a vida venha e simplesmente pegue sua vaca e jogue do precipício sem você estar preparado. Então o racional, ele já começa a trabalhar ali, buscando na memória, né, o que é que tá lá, o que você perdeu, o que você deixou, que você precisa relembrar para poder estruturar tudo certinho, para que nada saia errado e para que você passe para o próximo arcano, passe para o próximo degrau, com a vitória total das coisas e não precise de repente refazer a lição novamente. Mas é tão interessante porque a vida toda ela funciona muito harmoniosamente, né? Então, coisas que você lembra, que estão na sua memória, né? Você ainda está muito sob controle. E coisas que você de repente esqueceu, você fala, já passou, já não lembro mais. Mas será que você perdeu esse conhecimento? Será que ele está morto? Ou será que quando você vai entrando em contato com tudo isso e você entra em contato com o seu inconsciente, isso tudo vai surgindo, né? É quando a gente vai conversando com os nossos mortos, com as memórias, com os sonhos que não foram realizados, com as coisas que aconteceram e que parece que a gente não tem mais acesso a isso. E na verdade, não precisa de um esforço para isso. A vida vai te conduzindo e no momento propício que você está aberto para de repente desenvolver o seu eu, para de repente colocar o teu eu associado ao teu sagrado na tua vida, né, querendo colocar a tua cara para fora, as coisas acontecem harmoniosamente. A gente não precisa ficar cavando, porque senão isso é uma coisa totalmente controlada, né? E esse arcano do julgamento, ele não te traz esse controle, não tem como, né? Por quê? Porque você precisa passar por esse estágio de conversar com os seus mortos e perceber onde é que você vem se perdendo, onde é que você cometeu algum engano, alguma situação que de repente você não entendeu, né? Onde é que a vida vem se repetindo, que você muda muitas vezes a pessoa, você muda muitas vezes até o tipo sanguíneo, mas a situação parece que é a mesma, né? Então você roda, é a mesma. E aí eu fui analisando várias coisas e pensando, né, em como eu era, como eu sou, o que eu queria antes, o que eu quero agora. Por quê? Porque a vida ela vai se dividindo em etapas. Então você tem ali o momento do nascimento, você tem um momento de juventude, de crescimento, você tem o ápice, né, o apogeu, e depois você tem o declínio. E aí, em que momentos a gente vai percebendo, né? Então eu fui percorrendo esse caminho e percebendo quem era a Silvana lá atrás, o que é que de repente eu perdi,
o que é que eu não fiz e como eu tenho que me resgatar. O que é que precisa morrer em mim para que de repente esse novo tempo aconteça, para que esse novo tempo surja. E aí fui prestando atenção, né? Então assim, quando eu era pequena, a minha mãe sempre falava pra gente assim, o seu pai queria muito ter meninos, né? E antigamente era bem isso, né? O homem ainda tem isso, mas antes era muito mais forte, né? Então o primogênito tinha que ser um menino, ou senão todos tinham que ser meninos para ter o seu lugar no mundo, então. E aí, por infelicidade ou felicidade, eles tiveram logo 4 meninas, né? E ela falava assim, o seu pai queria os meninos, mas eu sou muito feliz com as minhas meninas. Mas ela pegava a mim e a minha irmã logo depois de mim, e ela cortava nosso cabelo bem curtinho, como se fossem meninos, vestia, as roupas eram roupas bem... E aí ela deixava a pontinha da orelha para aparecer o brinco para dizer, são meninas. Aí o que acontece? Nesse primeiro momento, você se vê na vida de que forma? De uma forma onde o mundo, onde a cultura, onde vários titãs, né, representação dos titãs da mitologia, já estão aqui quando você chega. Então, é a maternidade, a paternidade, o tempo, né? Você não controla o tempo, você não controla a educação, a cultura. Então, tudo isso vai te acometendo, vai falando assim, é assim que funciona, é assim que funciona, é assim que funciona, e você vai só seguindo ordens, porque você é criança. Quando chegou na minha adolescência, que até um determinado ponto que a rebeldia bateu e eu falei, não quero mais esse cabelo, não quero mais me parecer com um menino, eu comecei a me vestir, que na época existia, sei lá, dark, punk, essas coisas, eu nem sabia o que era aquilo, mas eu olhava a roupa e falava, é isso aí que eu quero estar toda de preto, senão eu quero estar toda de azul, eu quero me rebelar, né? Então, assim, foi uma revolta mesmo em relação àquela repressão e àquela condição. E aí eu usava essas roupas e coturnos e tudo mais, e tipo assim, na essência eu continuava com a mesma tonta, mas a roupa parecia que tinha alguma coisa e que eu tava meio que de luto em relação àquela situação que foi imposta pra mim. Depois disso, né, já mais madura, mais adulta, então eu fui pro meio corporativo e aí eu gostava de usar, de repente, roupas como saias e ternos femininos, salto alto, né, então mal tinha um short, uma mini saia, alguma coisa assim, né? Andava parecendo uma executiva. Também foi um tempo que eu curti, que eu amei, mas que também chegou um determinado momento, aí eu arrumei um namorado, falei, quer saber? Não quero mais saber de nada disso. Eu vou me vestir como eu sou, E aí voltei de novo pra minha liberdade, e aí fui lá, já fui direto no shopping, comprei uma mini saia, e aí comecei a andar muito mais livre do que de toda aquela formalidade, e assim foi, né, contornando. E aí, hoje, às vezes eu me pego e falo assim, mas quem sou eu de todas essas, né? O que era eu de fato, o que não sou eu, o que eu preciso mudar, o que eu não preciso mudar. Porque quando você faz a passagem do meio, que muitas pessoas hoje já vêm com esse questionamento interno, com esse querer de que assim, eu preciso deixar morrer alguma coisa para que eu entre em contato não só com a matéria, mas matéria e espírito, que eu reveja a minha vida e que a minha vida tenha algo mais do que simplesmente passar pela vida como aquelas pessoas que estavam só ali vivendo, cuidando daquela vaquinha, mas que não viam outras possibilidades, né? Que não tinha ali uma conexão com a força material e divina interna, né? E sim só com aquela força de sobrevivência. Então, quando você vai se analisando e aí você faz a passagem do meio, chega um momento que você entra em crise existencial. Aliás, todos esses momentos que eu citei pra vocês, né, esses momentos meus foram crises, que você fala assim, tá, mas quem sou eu? Que papel é esse? Né? O que eu quero desenvolver? O que eu vim fazer aqui? Então, esses questionamentos todos que a gente tem, que a filosofia traz, mas que quando você faz a passagem do meio, que é justamente hoje em dia, mais dos 35, 38 anos, mas antes era mais aos 50 anos, dos 50 anos em diante, onde você está no meio da vida, esses questionamentos que você começa a fazer seriamente para você, quem eu sou, de onde vim, a quem eu sirvo, né? A quem eu sirvo? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. E aí você vai entrando em crise, então parece que tudo que você viveu morreu. Não faz mais sentido. E aí você abre o guarda-roupa, você não se encontra. Você conversa com algumas pessoas, você também não se vê.
você é convidado a discutir, ou se não, a brigar por alguma causa, e você fala, não, mas isso era eu antes, né? Antes ali eu era briguenta, hoje eu gostaria de resolver de outras formas. Então, tudo isso vai trazendo para você ali algumas sensações de que parece que você não tá muito bem no teu eixo, que você não sabe muito bem o que quer, de como quer, de que forma quer, e o que é você, e o que é o outro. E aí começa a surgir a necessidade de você parar e refletir. Só que esse parar e refletir, para esse parar e refletir, você precisa simplesmente entrar em contato com esse sábio e com esse aprendiz que mora em você. Você precisa entrar em contato com seus mortos, com as suas lembranças, para de repente você renascer, para você ressurgir, para que um novo tempo aconteça. E para dar um exemplo do que é isso, e tenho certeza que você vai se identificar, porque todos nós vivemos isso há pouco tempo atrás, ainda temos os resquícios, foi a pandemia. Então, assim, o arcano do julgamento é o arcano 20. E em 2020, nós vivenciamos a pandemia, onde você tinha tantas coisas para fazer, tantos projetos, você estava caminhando em direção a alguma coisa e a vida simplesmente te fechou dentro de casa e disse para você, agora você vai ter que estar aqui, ó, no convívio diário com as pessoas ou sozinho, né, no convívio diário com você mesmo, para que você seja o portador, o pontífice de um novo tempo, né? De uma nova era, de um novo momento. E para algumas pessoas foi terrível, né? Para outras foi revelador. Para algumas pessoas foi um processo interior de repente repensar a vida, de rever relações, de rever a relação interna, né? E para algumas pessoas foi assim algo muito triste, muito massacrante, muito desafiador, onde as pessoas tinham que ficar o tempo todo se colocando várias coisas para fazer durante o dia, porque não conseguia ficar em silêncio, não conseguia voltar para casa. De fato, né? Não conseguia ter esse contato com a própria casa. Então, a semana passada, quando eu falei sobre o solstício de inverno, né? É um pouco isso. A natureza vai convidando a gente a voltar para casa a partir do outono, né? Quando nós estamos no meio do outono, que é o início do inverno, é justamente esse momento de recolhimento, de morte, onde você precisa olhar para você e para os seus mortos e rever o que você está fazendo, o que você está construindo, onde foi que de repente você parou ali e não fez um bom trabalho, onde você precisa reprogramar. E às vezes a gente até para fazer um projeto de vida, né? De repente você vai fazer um planejamento de melhoria de vida, de recursos, de comprar de uma casa, para uma nova empresa, para um empreendimento, para de repente uma estruturação familiar, para planejar filhos. Mas a gente não faz isso para se ver. Então, o tempo todo nós estamos muito condicionados no ter e no fazer. Então você tem que, e o tempo todo você está fazendo. E o que o tempo está fazendo com você? O tempo está fazendo o que a mitologia nos conta que Cronos fazia e Urano fazia com seus filhos, né? Tanto Urano quanto Cronos comia, devorava os filhos. Né? E o que é que o tempo faz com a gente? Justamente isso, quando você está muito envolto no fazer, no ter, né? Você fica preso, você fica aprisionado, você é devorado pelo tempo. Então, ou você se depara com uma letargia, uma preguiça gigantesca, ou você se depara com aquela rotina louca, insana, que o tempo é curto, né? Você ouve, você fala, e eu ouço e também já várias vezes disse, nossa, mas está muito corrido o tempo. Uma das coisas que aconteceu no começo do ano foi quando disseram assim, esse ano é regido por Mercúrio. Eu ouvi vários astrólogos dizendo assim, nossa, este ano, se os outros anos são anos que passam muito rápido, este ano, quando você se perceber,
você vai ver que o ano já acabou, porque vai passar muito mais rápido. Será que é o ano? É o tempo que está correndo? Ou será que somos nós que estamos correndo em relação ao tempo? Né? Será que somos nós que estamos com uma demanda gigantesca e que estamos o tempo inteiro correndo atrás do tempo, porque são tantas coisas para se ter e para se fazer que nós não temos tempo. O tempo é algo que é um vilão, passou a ser um vilão da história. O tempo é algo que conspira contra nós. E, na verdade, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Principalmente quando nós desenvolvemos o ser. Né? Quando você aprende a lidar com o seu ser. E o que é que de repente faz a gente voltar para trás e analisar toda a trajetória, como eu falei para vocês, analisando lá como eu me vestia e tudo mais. A cada vestimenta dessa que eu fui analisando, cada passo, cada espaço, né, cada espaçamento, cada fase da minha vida, eu fui percebendo que ali eu atuava de uma forma, né, em algumas vezes extremamente submissa, castrada, em outros momentos meio revoltada com aquilo, querendo colocar meu eu para fora, mas ao mesmo tempo sentindo culpa, porque todas as vezes que você vai ousar um pouco mais, que você vai se lançar, você sente culpa porque você acha que você de repente vai ser egoísta, vai tirar o espaço do outro, vai magoar alguém, vai tirar a vez do outro de brilhar, de triunfar, né? E aí vem aquele medo da perda. Lidar com o tempo, lidar com o julgamento, jogar a tua vaca do precipício, é você lidar com aquilo que você pode perder. E quem é que está disposto a bancar o eu? A partir do momento que você pega algumas vacas na sua vida, que estão ali simplesmente te colocando numa zona de conforto totalmente desconfortável, né? Que não está te trazendo muita coisa, porque tudo aquilo que gera sofrimento e incômodo não é seu. Não é para você. Isso não quer dizer que a vida não vai te trazer alguns dissabores. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você se esforça para ter, para ser, para fazer, né, e você está vendo que aquilo está enroscado, é que o tempo todo parece que você está no fundo do poço e você não consegue encontrar a luz, tem algo de errado. Tem algo que não é seu. Tem algo que você está se inspirando, que você está se projetando, que você está querendo seguir adiante e que é do coleguinha. Que pode ser do pai, que pode ser da mãe, que pode ser da cultura, que pode ser do vitimismo, que pode ser, de repente, do exagero do querer, né? Mas assim, tem algo ali que não é seu. E até que ponto que você para analisar e dizer assim... Tem algo errado e eu preciso reavaliar o meu ser e onde foi que de repente eu me perdi. Em que etapa da vida eu me perdi? Será que todos esses eus que eu descrevi para você aqui hoje não eram eu, né? Era tipo uma falsa, né? Ou senão eram só personas? Não. Eu acredito que todos esses eus existem dentro de mim, ainda até porque eu tenho ascendente em aquário, então tem dia que eu tô muito riponga, que foi... Isso é um marco na minha vida, né? Se é um eu que de repente me define em todas as épocas que eu não partilhei aqui com vocês, é ser meio riponga, meio colorida, né? Meio cabelo sem pentear, meio descalço. Então, assim, tudo isso muitas vezes traz, né? Pra mim, que assim, este eu aí é um eu que tem um certo destaque, mas e os outros? Né? Não tem dia que de repente eu levanto e quero de repente estar toda de preto, ou se não tem dia que eu quero estar toda social, ou se não tem alguns dias que eu quero me vestir como um menino, ou se não tem alguns dias que eu quero me vestir mais despojada, de short e camiseta. Sim, todas essas sou eu. Mas no meu querer, no meu ser, no meu ter, onde é que muitas vezes eu me perdi de mim mesma, né? E eu esqueci o que realmente me move. Eu peguei essa memória e deixei ela muito escondida lá no meu inconsciente, porque se ela se manifesta, eu simplesmente não posso dar vazão a ela. Porque se eu der vazão a ela,
algo pode acontecer, eu posso perder algo. Então, reavaliar essas coisas, dar uma noção, né, de eu para o mundo, é o que você veio fazer aqui. Nesse arcano do julgamento, o que nós temos anterior a ele é o arcano do sol. E o sol é a métrica, o sol é a vida, o sol é o seu caminho de individuação, o sol é a alegria de viver, o sol é a clareza com que você enxerga o mundo, né? O sol é a conexão com o seu espírito. Então, quando você faz essa conexão com o seu espírito, quando chegar lá no fim da vida, né, na hora do julgamento, né, que a gente imagina, que a igreja muitas vezes coloca, né, que você vai ser julgado lá no seu dia do juízo final, o que será que você vai dizer que você viveu? Será que, como muitas pessoas, né, tem até estudos hoje em dia, o que as pessoas dizem e pensam na hora da morte, será que no final da tua vida você vai lembrar de tudo que você teve e fez? Ou será que você vai se lembrar daquilo que você era, ou daquilo que você gostaria de ter sido, e aquilo que você gostaria de ter oferecido enquanto o teu ser? E não que o ter e o fazer não sejam importantes, mas isso precisa estar integrado. Porque sempre vai ter um pedaço, algo morto em você, se você não der vazão para uma dessas partes. Quando a gente vai estudar o tarô, quando a gente estuda a astrologia, você vai vendo que assim, essas ciências ocultas, elas vão te dando um caminho de evolução, onde é interessante você ir pisando ali, percebendo assim, tô aqui, agora no próximo passo eu tô indo para lá, e aí eu posso seguir de forma horizontal, ou se não vertical, ou se não horário, anti-horário, tem várias possibilidades. Mas a primeira coisa é você em contato com o teu espírito. Depois você em contato com o seu querer. E aí depois você em contato com aquilo que você vai colocar em ação, com o teu fazer. Então essas três forças, essa tríade, ela precisa estar muito fortalecida em você. Isso como que você faz? Se rasgando? Nossa, eu preciso parar aqui e perceber onde foi que eu errei, o que eu fiz e controlar tudo isso? Não, você é um inconsciente. 10% é consciência. Isso para algumas pessoas, porque tem algumas que é 1% e olhe lá de consciência. Né? Então assim, se você for parar para analisar, num dia, quanto que você tem de consciência real do que você viveu? O quanto que foi passando e que você foi experienciando, que você foi fazendo, que você foi construindo, quantos caminhos você fez? E quando você percebeu, você já estava lá. E o que morreu? Nesse trajeto, o que morreu? E que você nem reparou. Esse arcano nos fala dessa ponte que a gente faz entre a matéria e o espírito. Nos fala justamente desse contato que você tem na sua jornada com várias pessoas. Né? Então assim, quantas pessoas já passaram pela sua vida? E às vezes naquele momento você fala, ai meu Deus, eu não gostaria de mudar, de fazer, porque eu não quero deixar o fulano, nem o ciclano, nem o beltrano. Pensa na sua primeira infância, quando você estava lá na escola, e você tinha aqueles amiguinhos do coração que você fala, é pra vida, né? Pro resto da vida, esses amiguinhos do coração. Todos eles você carrega. Tem pessoas que nunca mais viu ninguém, né? Tem pessoas, por exemplo, os meus filhos têm amizade com aqueles amiguinhos ainda da pré-escola, que eu acho o máximo, né? Como cultivaram isso no decorrer da vida. O Rodrigo mais ainda que o Marcelo, e a Gabi nem tanto. Mas é isso, você vai passando e algumas pessoas vão vindo de encontro com você e aí fazem parte daquele momento da sua história. Outras vêm ao seu encontro e passam por você. Outras vêm atrás de você e te encontram e vocês passam a caminhar juntas. Outras, enquanto você está caminhando, estão passando do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Né? E a vida está acontecendo ali a todo instante.
Umas você tem muita memória, essa memória fica para a vida, né? E você leva isso com você. E outras, não. Mas isso é mais importante, menos importante? O que acontece, né? Como que você pode, de repente, entrar em contato com todas essas pessoas, essas vozes que já morreram? É justamente quando você pega esse momento de interiorização, onde a vida nos convida, onde quando você de repente está jogando o tarô e sai de repente um arcano desse do tempo, dizendo para você, é o momento de analisar, é o momento de perceber o que foi que você aprendeu até aqui, né? O que é que de repente não te representa, o que é que nesse momento, quando você entra em contato com o teu eu, como aconteceu na pandemia, o que é que tem que ser refeito nas relações? Algumas pessoas que estavam com alguns projetos prontos para de repente dar início, tiveram que parar tudo e voltar-se para casa. A sua casa interna e a sua casa com a família. Mas será que de repente você não voltou para casa porque você precisava rever a tua forma de se relacionar? Para depois dar continuidade a essa experiência nova? Porque será que lá na frente você não teria problemas? Será que você consegue perceber que nem sempre, aliás, quase nunca, o problema está na mão do vizinho? Está na sua? Na forma como você se relaciona com a vida, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com o mundo. E eu não estou dizendo para você ser hashtag gratidão, energia positiva, pensamento positivo 24 horas por dia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes, quando a gente para se autoanalisar, quando a gente para perceber o que é que precisa morrer e entra em contato com a morte, né? E não a morte só física, mas a morte que transforma, a morte que renova, a morte que te leva para um novo ciclo, para um novo momento. Ela é muito importante, porque a cada momento que você faz uma escolha, algo morreu. Algo se perdeu. Você não consegue fazer uma escolha e levar tudo. Só que para você escolher, você precisa saber o que você está escolhendo. E para você saber o que você está escolhendo, você precisa saber quem você é, o que você quer, o que você faz e a quem você serve. E esse tem sido o meu ponto de reflexão. Todas as noites eu tenho meditado em relação a isso. Eu tenho fechado os meus olhos para rever a cada instante a minha trajetória até aqui. E é muito interessante isso, porque a gente fala assim, mas eu não lembro, a minha infância eu não tenho nenhum registro na memória, eu não consigo lembrar de muitos fatos e tudo mais. Quando você vai ativando esse exercício interno, sem pressa, com amor, com cuidado em relação a você, com carinho, que você fecha seus olhos e começa a voltar no tempo. E perceber como é que você tem caminhado. Quem você tem encontrado. Quais são as situações que se repetem. Onde é que você está preso e você não consegue sair e dar mais um passo. Ou você se esforça, luta. E não consegue atingir o objetivo. Um objetivo mais fluídico, mais harmonioso, mais tranquilo. Quando você para de repente nesse caminho e você começa a perceber essas repetições e você se pergunta, o que é que precisa morrer para esse novo ciclo acontecer? Na voz do silêncio, uma corneta, né, como no arcano do julgamento, uma voz interior, um chamado acontece. Você ouve, ou a vida te traz isso de uma forma sincrônica. O caminho é ali. A forma é essa. Né? Quais são os seus valores? Quais são as suas virtudes? Né? E até que ponto você está muito voltado a essa questão da passagem, né, do caminho do meio, dessa matéria para associação ao espírito? Até que ponto você está muito comprometido com isso para acreditar e para seguir a orientação dessa voz interna, desse chamado que a vida vai trazendo. Então tem algumas coisas que já não cabem mais.
tem algumas vestimentas lá do passado que talvez já não sirvam mais para esse momento, né? E aí é importante você perceber e falar assim, eu vou ter que jogar minha vaca no precipício. Sou eu que vou ter que fazer isso, porque o meu sábio me mostrou o caminho. E o meu aprendiz está dizendo que é o momento de aprender, de começar algo novo, de experimentar o inusitado. E muitas vezes a gente fica tão preso num lodo, numa situação tão estagnada, tão alienadora, que você tem medo de experimentar o inusitado. E esquece que a vida é inusitada. A cada manhã que você acorda, sem saber se você vai acordar, que você vai viver uma nova aventura e acha que está tudo planejado no papel e controlado, cheio de tem que fazer, tem que fazer, tem que ser, tem que ter, né? E aí você percebe que a vida muitas vezes fala para você, olha aí a pandemia, você achou que tinha o controle sobre tudo, e aí a pandemia vem e simplesmente coloca o mundo dentro de casa. O mundo para de repente ouvir esse chamado. E aí vem a tecnologia, as novas formas de aprender, de interagir, né? Então televisão já não é mais uma potência. Você pode ter o seu programa de televisão, de rádio, você pode estar aqui no Instagram fazendo o seu show para quantas pessoas você quiser, né? Não tem mais aquele formato de que só de repente quem cabe dentro daquela estrutura, daquela TV é que vai ter sucesso, é que vai ganhar muito dinheiro. Não, todo mundo pode. A escola começa a perder aquele formato tradicional, horroroso, que as crianças de hoje já não fazem parte desse modelo e precisa se reinventar, tem que se reinventar, porque é um novo ciclo, é uma nova era, é uma nova visão, é um novo momento. E aí quem não está antenado com isso, né? Mas a internet tem um monte de coisa ruim. Tem, como tudo na vida. Né? Toda carreira tem uma pessoa que se destaca porque faz com muita dignidade, tem outro que faz, né, de uma forma totalmente deturpada. Mas olha quantas coisas a gente está tendo que aprender a partir dessa pandemia. Né? Só de você de repente sair desse formato de uma escola arcaica, de um padrão de ensino horroroso, antigo, onde você precisa o tempo todo se curvar ao conhecimento, sem questionar, sem criar em cima do conhecimento, sem buscar outras formas de aprender, sem dar vazão para a sua criatividade, para aquilo que você veio fazer aqui de fato. Né? Tem coisas que a gente aprende na escola que, tipo assim, você vai no mercado, você usa pra quê? Na sua carreira, você usa pra quê? E aí, por que você não desenvolve o seu potencial criativo desde cedo? E aí, quantas crianças tomam medicação hoje porque não se enquadram nesse modelo, não conseguem ficar com o traseiro sentado na cadeira, esperando ainda uma régua bater na mão, né? Então, todo o sistema de ensino, as formas de você, de repente, aprender, você não tem mais um livro específico, você tem inúmeras fontes de informação, né? Tem várias formas de se relacionar. E é lógico que a gente vai ter que aprimorar, estruturar, mudar corpo, né? Porque vai atrofiando algumas coisas e a gente é a junção de corpo e cabeça. Você não é só cabeça, percebe? Mas isso tudo faz parte dessa crise interna que o julgamento traz, né? Que de repente esses ciclos de vida que nós vamos passando, que nós vamos vivendo, independente de onde você esteja, você vai passar por isso, né? Por quê? Porque isso é um titã, é o tempo. E vai falar pra você, ai, que maravilha, você cresceu, aquele pequeno chuchu, né, da mamãe, aquela coisa linda, que depois começa a crescer e aí começa a interagir com o meio social, com a escola, com a sociedade, depois vai se encorpando, vai tendo aí de repente um movimento de crescimento, vai se relacionando, vai tendo relações pessoais íntimas, vai querendo de repente viver o mundo, e aí você de repente começa a ter responsabilidade, percebe que você tem que ter uma formação e depois família, se for o caso, mas você vai experimentar todos esses ciclos. Para alguns ciclos trazem muita crise. Para outros, nem tanto. Mas se você não teve uma crise aos 14, você teve aos 21. Se você não teve aos 21, você vai ter aos 28. Se você não teve aos 28, com certeza aos 35, aos 40, aos 50, você vai ter um momento de crise onde você vai ter que olhar para você e perceber quem eu sou, o que eu quero fazer e a quem eu sirvo.
né? Essa conexão desse sagrado interno com esse sagrado maior, com essa natureza, né? Que faz com que você seja humano, isso vai ter que ser visto. Porque se você não olha para isso, o tempo, que é o julgamento, te devora. Né? E aí você fica ali no arcano do julgamento, só naquele lodo, sabe, julgando, sendo julgada, onde o tempo todo você só fica criticando, sendo vítima do mundo, das pessoas, porque tudo tá no outro. Mas e você tá fazendo o quê? Uma vez eu ouvi na rádio uma frase que marcou a minha vida para todo sempre, onde a pessoa dizia assim: não cobre dos outros ou não julgue aquilo que você não faz por você. E essa foi uma frase para a vida. E também eu estava num momento de crise. Mas muitas vezes a gente está num momento de crise e a gente não quer ouvir, né? A gente não quer ver. Você não quer entender que tem chamado. Que chamado? Chamado nenhum. Não estou ouvindo nada. Não estou percebendo nada. Eu só estou passando pela vida. Mas lembra que a sua crise, ela pode não ter chegado ainda. Mas se você esperar ela chegar, talvez ela venha como uma avalanche que te leve para o fundo do poço, faz você ter todas as perdas que você tem medo de ter, até você aprender que você precisa olhar para isso e para aquilo que você veio ser, né? Então, às vezes a gente tem primeiro essas perdas, elas vêm como sonhos, outras vezes vêm no jogo de tarô, outras vezes vem num desenho, de uma forma sincrônica, onde você fala alguma coisa e aquilo acontece. Depois, se você não enxerga, isso começa a vir na forma de repente, de uma perda, uma batida de carro, um assalto, coisas desse tipo, até que vem totalmente materializado na forma de doença. Né? E a gente fala assim, nossa, porque a vida está contra nós, porque existe um planeta, um santo, um anjo, alguma coisa, um demônio, ou Exu, que está contra mim. E aí você acha, né, que no seu egocentrismo, de verdade, que tem alguém que está lá, né, num platô superior ao seu, que está dizendo, vou acabar com a sua vida, porque você é tão importante, nós vamos travar uma guerra aqui. Esquece isso. Esquece isso. É hora da gente, até falando desse novo tempo, de você pegar a tua vida com responsabilidade. É hora de você, de repente, parar de mimimi e colocar a tua vida na mão do tempo, na mão do dinheiro, na mão de várias desculpas, porque quando a gente não quer fazer, a gente arruma desculpa, né? E continuar se nutrindo da vaquinha, que continua te dando leitinho quentinho toda manhã, o queijinho, e que você, com tanto medo da sombra, não vai olhar aquilo que pode ser ouro dentro da sombra, que são os seus talentos, né? Que é o teu sagrado, que é a tua força, que é o teu eu, né? E só pra gente finalizar com esse pensamento, né? Do arcano do sol, a gente tem um mito, que até eu contei na aula de tarô semana passada, que é o mito de Amaterasu. Amaterasu é uma deusa japonesa, a deusa do sol, dos arrozais. E ela tinha um irmão super invejoso, que vivia provocando caos. Até que, contando, né, o mito de uma forma bem, bem rapidinha, ele apronta lá, ele acaba com os arrozais dela e ainda mata uma das amas dela. Ela fica muito triste, muito pé da vida, e ao invés de ela enfrentar aquilo, ela se acovarda e entra pra dentro de uma caverna e fica lá fechada. Imagina a vida sem sol, sem brilho, sem luz, sem espírito, sem alegria de viver. Imagina a sua vida sem alegria, né? Só com responsabilidades, com dever, eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que, vai te tornando aquela pessoa rígida, né? Velha. Às vezes tem 20 anos, mas parece que tem 100, né? De tanta rigidez ali. E aí a Amaterasu fica lá presa. E aí o Zumi, que é uma deusa do riso, ela chama todos os deuses, porque começam a ficar preocupados, porque tudo começa a morrer, né? O inferno começa a superlotar. E aí eles ficam preocupados e aí fazem uma dança na frente da caverna e o Zumi coloca vários espelhos lá. E faz uma graça ou outra, um dá uma risadinha, outro dá outra. E a Amaterasu meio que acha estranho, porque tava todo mundo chorando, agora tá todo mundo rindo, o que é isso? Mas não me abalo, nem sai do lugar. Até que o Zumi levanta a saia, mostra a vulva
e começa a fazer uma dança frenética e todo mundo começa a cair na gargalhada, né? E aí a Amaterasu se incomoda com aquilo e sai. No que ela sai, ela se depara com o próprio reflexo dela no espelho, naquele esplendor todo, e o quanto é importante ela estar ali para que a vida aconteça. E aí eu te pergunto aqui, pra gente encerrar, né? Essa dança frenética, que é a dança mostrando a vulva, é justamente o movimento do corpo. É o movimento que toda a tua região, o teu baixo ventre, quando se põe a agir, a fazer, a criar, te propõe alegria, riso, né? Espontaneidade, juventude, porque é daí, não é daqui que vem essa alegria de viver. É das partes baixas. Outra coisa é, será que você, né, nessa atitude de repente ser tão fofo, tão fofa, ou tão controlador, tão aquela pessoa que faz tanto, né? Será que você não está sendo egoísta em ofuscar o mundo do teu sol, do teu brilho, do teu talento, da tua luz, da tua alegria? Né? Tem algumas pessoas que falam assim pra mim, mas é que agora eu quero dar espaço pro fulano, né? Porque eu consigo as minhas coisas por mim, mas a pessoa precisa brilhar um pouco. Criatura, quem tem que saber que precisa brilhar e quem tem que fazer isso é a pessoa. Você não tá lidando, na maioria das vezes, com pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, mental e que não conseguem se colocar, que não conseguem se posicionar. A gente precisa sair dessa esfera do mimimi e começar a colocar a realidade de uma forma gentil, de uma forma carinhosa, mas simplesmente, e saindo um pouco do julgamento, né? Porque toda vez que você julga alguém, tem alguns dedinhos voltados para você, e começar a colocar o teu eu, a tua forma de expressão, a tua manifestação para fora. Né? Sem ficar cheio de dedinhos, mas eu vou magoar o fulaninho. Então, se ele se magoou, você pega e dá o meu cartão para ele, com o telefone e fala, vai fazer terapia, né? A mágoa tá nele, a dor tá nele, a ofensa tá nele. Porque é que você precisa entrar lá, porque é que você precisa se contaminar, né? E aí você vem falar pra mim assim, mas a gente tem que ter empatia. Isso é um assunto para uma outra live, mas eu já falei aqui várias vezes. Empatia tem como definição você se colocar no lugar do outro. Logo, se você se coloca no lugar do outro sem ver o outro, você tá olhando para você mesma. Então, não tá fazendo a menor diferença. Você continua só projetando, percebe? E aí é importante você se questionar sobre isso. Você veio aqui com uma missão, você tem um sol para brilhar, você tem uma estrela. Todo mundo tem, não são só os leoninos que são regidos pelo sol, né? Que quando você fala com um leonino assim, tá bonito, ele fala assim, não, sou. E isso, tem gente que fala assim, que metido. Gente, isso é maravilhoso. Quando você tá numa pegada boa, você assumir seu sol. Mas não é pra dizer assim, sou mesmo, tipo, né? E lá no fundo tá tudo em caquinho, lá no fundo do abismo, lá na cova do julgamento, né? E não tem nenhum morto que saia ali para você falar, sai soberba, e vai entrar de repente a dignidade, a generosidade, aquilo que você é. Mas é você assumir o seu eu, né? É você assumir o seu eu e não ter dedos para dizer de uma forma muito harmoniosa e muito gentil de que eu não quero, não é agradável, não gosto dessa forma, isso não me representa, passo a vez, né? Oi, afilhada, te amo. Então, assim, esse arcano do julgamento, dá pra gente fazer aqui, sei lá quantas lives pra poder falar sobre ele? Dá, como qualquer arcano do tarô. Mas hoje eu escolhi essa temática pra perguntar pra você o que é que tem que morrer, né? Porque algo tem que morrer para que uma nova vida possa surgir ou ressurgir. E é importante você prestar atenção nisso, né? Você de repente entender que em alguns momentos e para algumas pessoas e para algumas coisas é hora de você dizer não quero desse jeito, não aceito, isso não me representa. Mas e o que eu posso perder lá na frente? Nada. Você não perde nada daquilo que você nunca teve, principalmente se você não tem você. Em algumas situações é importante você reavaliar e começar a dizer sim. Sim às oportunidades, sim à vida, sim à diversão, sim ao tempo maior com as pessoas que você ama, sim às boas relações,
sim à alegria de viver, sim a um momento de introspecção, de meditação, de cultivo da sua fé, sim à sua espiritualidade, sim a uma religiosidade que te religa de fato a algo maior, sim a experiências que de repente você nunca se permitiu porque você vivia reprimido, né, com aquela coisa de que você não pode, você não deve, você precisa preservar a imagem. Então, este momento, né, de inverno, e que de repente aí esse arcano de alguma forma conversou comigo durante esses dias e pode estar conversando com alguns de vocês aqui também, é o momento. É o momento de você fazer nascer a criança prometida dentro de você. É o momento de você fazer nascer esse eu que quer renascer, como Jesus renasceu, como Jesus fez Lázaro renascer. No momento que Jesus chama Lázaro, ressuscita Lázaro, os apóstolos todos dizem que precisam estar lá porque eles também precisam ressuscitar. Eles também precisam enterrar os próprios mortos, né? Aquilo que já não se representa mais. E às vezes a gente não sabe, de fato, o que nos representa, o que nos define, mas você sabe o que não te define, o que você não quer, o que não te serve, a quem você não quer servir, a quem você não quer servir, o que não é você e o que você não quer mais fazer. Então fica aqui essa reflexão para vocês. Uma ótima semana a todos. Eu espero que tenha servido de alguma forma e que se de repente você tiver alguém que precise nesse momento ouvir um pouco sobre esse tema, passe adiante, compartilhe e eu com certeza ficarei extremamente grata. Um beijo grande para vocês, gratidão e uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.